Fala, meu povo, brincando com a Revolução Russa. Fala, camaradas, vamos lá, vamos continuar falando desse processo revolucionário. Na aula anterior, nós falamos dos fatores estruturais, que atravessavam aquele Império Russo na passagem do século XIX por XX. E agora, vamos começar a analisar os aspectos conjunturais que estão relacionados desses diferentes momentos do processo revolucionário. Nessa aula, trataremos do ensaio geral do movimento da ruptura de 1905. Lembrando, já coloquei aqui para vocês, ruptura de 1905 estabelece o fim do czarismo, o fim do absolutismo russo, certo? E a implantação de uma monarquia constitucional, que alguns chamam de uma monarquia parlamentar. Vamos lá, lembrando, na aula anterior eu falei que esse Império Russo atravessava graves problemas estruturais, sociais, econômicos, políticos. E óbvio, se eu vou analisar esse momento de ruptura, além daqueles fatores momentâneos, conjunturais, que explicam essa ruptura aqui de 1905, soma-se a isso aqueles fatores estruturais, aquela base essencialmente rural, agrícola, certo? Aquela massa camponesa miserável, aquele governo autocrático, autoritário, violento, que limita o direito de voto, que estabelece violência contra as oposições, tá certo? Que é dependente do capital externo, que implanta de maneira autoritária uma política de modernização, de industrialização do país, e que tenta acompanhar aquele modelo imperialista, portanto, disputando de uma certa maneira com as potências industrializadas do Ocidente, com os Estados Unidos e com o Japão também. Veremos que esse processo, já falei anteriormente, esse processo de acompanhar, digamos assim, cachorro grande, não vai dar certo para aquele império. Aquele império, apesar de territorialmente gigantesco, não tinha todo aquele tamanho, toda aquela importância tecnológica, militar, econômica que ele acreditava que tinha, Vamos dizer que essa avaliação foi feita de forma equivocada. A Rússia, na verdade, achava que era muito maior do que de fato ela era naquele momento. E vai pagar caro por isso, Esse erro de análise já fica evidente, Esse país com graves problemas que acabamos de citar, ele vai dar de cara com uma potência, o Japão. Em aulas anteriores, quando estávamos falando de imperialismo, falamos de um processo de ocidentalização do Japão, a chamada Era Meiji. Portanto, nesse processo de disputa imperialista, o Império Russo vai cruzar bigodes com o Japão e vai pagar caro. Aí, em cima daquilo que eu acabei de falar, os políticos e militares russos vão analisar de forma equivocada o real tamanho da Rússia. E isso significa uma cachapante derrota para os japoneses. Será desastrosa, o orgulho nacional ficará ferido, alistamento militar obrigatório, aumento de impostos para manter essa guerra e uma derrota vergonhosa, humilhante para os japoneses. Essa é a questão. O preço foi muito caro. Se esse país já enfrentava problemas, com essa derrota, os problemas se agravam. E aí a coisa vai virando meio que uma bola de neve. Por quê, Ronaldo? Porque a partir desse momento, dessa derrota, desse peso da derrota, esse alto custo, muitas pessoas, obviamente, morrem, voltam feridas. Já tem, como eu acabei de falar, o alistamento militar obrigatório, o aumento de impostos para manter essa guerra, perda de territórios para o japonês. Eles estão disputando territórios chineses com os japoneses e esses territórios são vencidos pelo Japão, são tomados pelo Japão. Então aquilo tem um peso não só na economia, mas tem um peso político, tem um peso social para aquele império decadente, certo? E aí, Ronaldo? E aí que a fatura dessa guerra continua a chegar para esse império, Como? Através de uma coisinha que ficará conhecida como Domingo Sangrento. Domingo Sangrento, uma parcela da população, um número considerável para a época, aproximadamente 200 mil pessoas, vão se dirigir ao Palácio de Inverno do Imperador, do czar Nicolau II. O que eles querem? Eles querem, através de uma manifestação pacífica, eles querem pleitear mudanças. Eles querem reformas na estrutura política e social do país. Então, tem um caráter pacífico, tem uma organização da igreja, da classe política,
E aí, Ronaldo? E aí que não vai dar certo. O que eles estão pedindo? Eles estão pedindo uma constituinte para o país, reformas constitucionais, certo? Eles estão pedindo o voto universal, eles estão pedindo voto secreto, voto direto, eles estão pedindo uma diminuição da jornada de trabalho para 8 horas, né? Eles estão pedindo, por exemplo, salário mínimo. Aí vocês vão falar, pô, Ronaldo, o que eles estão pedindo a gente tem hoje. Não é uma coisa assim tão perigosa, né? Pois é, mas olha o que deu. Para aquele momento, para aquele governo autoritário e violento, esses pedidos que hoje são corriqueiros e são básicos para uma sociedade, naquele momento gera uma resposta extremamente violenta por parte desse governo que já se sente acuado, que já se sente questionado. E vocês sabem que normalmente a ação de um governo autoritário, quando se sente acuado, a resposta não é muito bacana, né? Não é muito interessante para os setores que reclamam, no caso. E foi isso que aconteceu. Desse enorme contingente que eu falei para vocês, de aproximadamente 200 mil pessoas, a maioria vai morrer. Os cavaleiros do rei, os cavaleiros do czar, os cossacos, vão cortar a fio de espada boa parte daqueles manifestantes. Por isso que vai receber esse pesado nome de Domingo Sangrento. Foi um massacre. Foi uma resposta extremamente cruel, violenta, por parte desse governo que estava sendo questionado, né? Aí aquela brincadeira, eu falei, ó, é um efeito bola de neve. A situação caótica vai ficar pior com a derrota para os japoneses, e por culpa dessa derrota a população se manifesta através dessa passeata, vamos chamar assim, e no momento que a resposta do governo diante desse pleito da população é feita através de tamanha violência, aí continuam os reflexos. Por quê, Ronaldo? Porque a violência do governo é respondida por manifestações da sociedade, tanto civil quanto de seus setores militares, né? Aqui o que eu coloquei para vocês, ó, revolta dos marinheiros no porto de Odessa. Essa revolta vai ficar muito famosa através do filme do Eisenstein, do Sergei Eisenstein, sobre o encouraçado Potemkin, um dos principais vasos de guerra da Marinha Russa, certo? Os marinheiros vão tomar esse navio e vão se rebelar, né, contra essas atitudes do governo, contra as condições socioeconômicas inadequadas da maioria da população. O que essa rebelião evidencia? Que até os setores militares estão ficando contra o governo. Aí vocês sabem, se o governo autoritário perde o respaldo de sua força armada, esse governo está ficando encurralado. Além dessa manifestação dos setores militares, nós temos também uma série de greves, né? Botei aqui greves gerais. Na verdade, é um equívoco que podemos considerar uma greve geral. Uma greve que vai mostrar insatisfação, porque você fala de gráficos, padeiros, setor do Correios, telégrafo, setor bancário, setor industrial. Ou seja, essa greve vai paralisar praticamente a infraestrutura do país. Além dessas greves, gente, né, podemos colocar nesse efeito cascata, vamos colocar assim, a atuação de núcleos revolucionários, de assembleias populares democráticas, conhecidas como sovietes. É muito importante a atuação dos sovietes dos trabalhadores da cidade de São Petersburgo, né? Ronaldo, o que esses sovietes fazem? Acabei de falar. São núcleos que atuavam nas cidades, nas vilas da Rússia, certo? E eles funcionavam como caixa de ressonância, digamos assim, dessa crescente insatisfação contra aquele governo autoritário, insensível, né? Diante daqueles problemas vivenciados pela população. E aí que esse soviete, essa assembleia revolucionária, né, popular, democrática, ecoava os desejos dessa população, né? Articulava essas greves. Quem é que normalmente fazia parte dessas assembleias? Intelectuais, né? Políticos, mas principalmente trabalhadores e militares, né? Então, era uma importante forma de organização dessa insatisfação que crescia cada vez mais no seio daquela sociedade russa. Então, se você soma os problemas estruturais e todos esses problemas conjunturais que nós falamos agora, aí você entende por que, certo? Que em outubro, o czar Nicolau II, encurralado com as costas na parede, ele é obrigado a ceder. Como que ele cede? Fazendo o chamado Manifesto de Outubro, que na verdade é um conjunto de reformas. Certo? O que sai dessas reformas? Uma ordem constitucional, né? Por isso que se diz, por isso que se diz que a partir do ensaio geral tem uma monarquia constitucional no país, né? Essa monarquia
teoricamente, ela é parlamentar, ela tem uma ordem constitucional e que limita o poder central, certo? Isso é questionado por alguns, ela no máximo constitucional. Eu questiono os dois, que na verdade ele só está ganhando tempo, praticamente nada disso aqui que está escrito será efetivado, só serve para encher a paciência de vocês na hora da prova. Porque na prática o que ele fez foi ganhar tempo. Ele desmobilizou a população ao acenar com reformas que não foram efetivadas, essa é a questão, né? Então, essa monarquia, teoricamente, limita o poder central, estabelece direitos civis, direitos individuais, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, extensão do direito de voto, a possibilidade de eleger uma Assembleia Nacional Constituinte. A Duma seria a espécie do parlamento, né? Por isso que alguns falam de uma monarquia parlamentar. Só que, efetivamente, esse parlamento não teve poder, porque eu acabei de falar que esse camarada foi esperto e fez essas reformas só para ganhar tempo e para desmobilizar, né? Quando ele acenou com essas reformas, aquela população enfurecida saiu da rua, vamos colocar assim, perdeu o gás, certo? E o que ele fez? Entre 1905 e 1917, né, esse cara foi restabelecendo aquele mesmo governo autoritário insensível que tinha antes das reformas. Portanto, ele ganhou tempo, ele foi esperto, essa é a questão. Aí ele vai tirar o poder desse parlamento, se é que ele teve em algum momento, ele vai voltar a limitar o direito de voto, ele vai cortar essa liberdade, esses direitos civis e vai sentar a lenha nos líderes políticos, que serão presos, mortos ou exilados no país, certo? Aí, sabendo disso e somando, né, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, nós já entenderemos por que vai ter um novo momento de fratura, um novo momento de ruptura política. No caso, a chamada Revolução Menchevique, correto? Mas isso fica por uma próxima aula. Bacana? Por enquanto ficamos por aqui, galera. Abração, se cuidem. Tchau, tchau.